Olá, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Algo está mudando, algo está acontecendo nos bastidores. Não consigo identificar exatamente o que é, mas posso sentir isso. Lembro que Tommy Robinson disse que não temem os nativos, mas sim os muçulmanos e suas gangues. E em sua sabedoria infinita para contê-los, decidiram que o melhor é apaziguá-los. Todos nós lembramos o que aconteceu com os dois irmãos de Manchester que agrediram vários policiais quando a polícia, com razão, os prendeu. Centenas, né, se não milhares de muçulmanos se reuniram em frente à delegacia que mantinha esses dois irmãos e exigiram que eles fossem soltos. Quebrar isso tudo não adianta, não faz diferença. Mas amanhã eu digo pra vocês, rapazes, se a gente não conseguir justiça, esses filhos da mãe vão pagar. E ao invés de impor autoridade, ao invés de dizer que não vamos ser intimidados por gangues, sabe o que a polícia de Manchester fez? Eles soltaram eles. E eles estavam tão assustados e apavorados com eles que não os processaram por um ano inteiro. Sim, eles foram processados recentemente e foram considerados culpados pelo júri, e adivinha, eles ainda não foram sentenciados. Em contraste com isso, após os distúrbios de Southport, todas aquelas pessoas de extrema-direita, eles foram detidos, forçados a se declarar culpados em troca de sentenças mais brandas, mas receberam anos de prisão. É isso que o público britânico entende por justiça de dois pesos e duas medidas. É isso que eles querem dizer com apaziguamento para um grupo e repressão para o outro grupo. Volto à frase de Tommy Robinson. Eles têm medo deles, não dos nativos ou patriotas. Vou dizer patriotas. Patriotas são todos que defendem os valores e o modo de vida britânico. Está acima de linhas raciais, está acima de linhas religiosas. Você pode ser negro, pode ser pardo, pode ser branco. A maioria das pessoas que defendem os valores britânicos é branca, o que não me surpreende, já que 80% da Grã-Bretanha ainda é branca. E esse é um número importante para lembrar, porque as pessoas contra quem você está lutando representam apenas de 6 a 7%. Agora, de novo, você não pode olhar para todo mundo como se fosse um grupo único e sólido. Existem muitos muçulmanos decentes e moderados que não têm relação com isso. Nós também não estamos envolvidos. Mas, coletivamente, culturalmente, existe um grupo que é muito hostil aos valores britânicos e o governo britânico tem feito concessões a eles. Por essas gangues muçulmanas, eles estão gritando Allahu Akbar, milhares deles nas ruas. Tenho centenas desses vídeos. Alguns deles se reuniam para agredir quem balançava bandeiras da Union Jack. Vou procurar isso, veja só. Esses homens muçulmanos estão chegando e haverá um britânico, homem ou garoto. Eu não sei quem ele é e ele está usando uma bandeira da Union Jack. Olha, esses dois garotos, olha só. Esses garotos vão chegar e, bum, começaram a brigar. Então, o que você está vendo agora nas ruas da Grã-Bretanha? Qualquer um com meio cérebro via isso de longe. Então, por 3 anos, o público britânico viu como um grupo pró-Hamas, pró-Palestina, seja lá como eles gostam de se chamar. Não tenho mais interesse nisso. Eles intimidavam, provocavam as pessoas, usavam balaclavas, escondiam o rosto atrás de máscaras e agitavam bandeiras da Palestina, agitavam bandeiras do Estado Islâmico do Iraque e da Síria e do Talibã, bandeiras da Shahada, entoavam slogans islamistas. E a polícia não fazia nada. Por outro lado, quando os patriotas homenageavam heróis da Primeira Guerra Mundial, tinham seus crânios quebrados. Olhe isso, olhe aquilo. Onde está essa força? Contra essas gangues muçulmanas, olhe para eles. Pobre povo da Palestina, isso é besteira. A polícia, onde está essa força agora? Onde está? Tenho literalmente centenas desses vídeos novamente. O público britânico acompanhou tudo e percebeu o policiamento com dois pesos e duas medidas. E depois dos distúrbios em Southport e do incidente dos dois irmãos de Manchester, e obviamente do conselheiro trabalhista que disse: decapitem esses. Eles são nojentos, repugnantes.
e precisamos afundar os barcos deles e nos livrar de todos eles. Ele acabou de ser considerado inocente. Lucy Connolly pegou 31 meses por postar palavras duras no Twitter. Mas ela acabou de ser solta, o que confirma o que disse. Algo está mudando. Por que isso acontece? Tá mudando porque, como Tommy Robinson falou, eles têm medo deles, não de você. Mas eu tenho a sensação de que eles estão começando a temer os patriotas também. Por quê? Porque campanhas como Levante as Cores ou Levante Suas Bandeiras estão aparecendo esporadicamente por todo o Reino Unido. Deixe-me te mostrar alguns vídeos. Olhe isso. Eles colocam bandeiras da Union Jack e de São Jorge por toda a parte. Estão espalhando essas bandeiras pelo Reino Unido. Veja. Aqui está a bandeira de São Jorge. As pessoas estão colocando elas em todo lugar, Manchester, Birmingham, Londres, tantos lugares por todo o país, mas eles estão tirando elas em outros lugares, irritando o público. Eu vi um meme em algum lugar que dizia algo como: se você não pode colocar a bandeira do seu próprio país no seu próprio país, então isso significa que você está sob ocupação. Porque novamente o público viu que, ao colocarem as bandeiras da Palestina, o conselho as aplaudiu. Eles diziam que estava tudo bem, mas quando você coloca a Union Jack ou a bandeira de São Jorge, eles tiram. Isso é estúpido. Como eu disse, algo ainda está acontecendo. Eles recebem a mensagem agora. Olhe para Keir Starmer, que de vez em quando fazia um tweet sobre imigrantes ilegais e acabar com as gangues. Lembre-se disso. Agora ele tuita regularmente contra imigrantes ilegais. Não contra contrabandistas de pessoas, mas contra os imigrantes ilegais. Veja a linguagem que ele usa. Não vou tolerar trabalhadores ilegais que tentam burlar nosso sistema de imigração. A repressão nacional ao trabalho ilegal aumentou batidas e prisões em 50%. Veja só, não é justo com quem trabalha quando ilegais burlam nosso sistema. Nós já prendemos centenas de entregadores, esses Uberos e todos esses trabalhadores de entrega de comida. Ele está mudando de opinião. Por quê? Então eu perguntei ao Grok, quantos tweets Keir Starmer fez sobre imigrantes ilegais nas últimas 4 a 6 semanas? Adivinha só? Não foram 5 ou 6, como de costume. Na verdade, ele tuitava sobre imigração ilegal uma vez por mês. Qualquer um que usasse essa linguagem que ele acabou de usar, ele chamaria de extrema-direita. Por que ele está usando a linguagem deles agora? Porque ele sabe que agora precisa temer os patriotas. Então eu perguntei ao Grok, quantos tweets ele fez? Não, 5, 6, 10, uma dúzia? De 4 a 6 semanas, ele fez 33 tweets sobre imigrantes ilegais e o Ministério do Interior fez 31. Eles estão tentando reconquistar o público dizendo, ei, olha, temos que lidar com esse problema de forma ordenada. Eu concordo, as coisas precisam ser feitas de forma ordenada. Eu não quero um verdadeiro solicitante de asilo, um ex-muçulmano genuíno, um cristão genuíno que fugiu do Paquistão, ou de Bangladesh, ou de qualquer outro país primitivo e bárbaro. Eu não quero que ele seja mandado de volta, mas vocês deveriam ter ouvido essas pessoas anos atrás, em vez de rotulá-las como extrema-direita. Por que vocês brincaram com fogo? Por que continuaram provocando essas pessoas e não as ouviram? E mesmo agora vocês ainda não estão ouvindo elas? Porque eu estou vendo algumas contas aleatórias de extrema esquerda, contas progressistas sem nomes começaram a aparecer. Parece que há uma campanha organizada para, de alguma forma, combater a narrativa da direita. Porque a esquerda acredita que os Estados Unidos da América. As pessoas de extrema direita são melhores em desenvolver uma narrativa de alguma forma. Eles acham que espalhamos teorias da conspiração e mentiras. É nisso que acreditam. Então, o que estão fazendo? Atacaram Lucy Connolly, recém-solta ontem, que muitos, com razão, consideram prisioneira política. Embora, quando ela tuitou isso, ela não sabia que era isso que ia acontecer com ela, mas foi exatamente isso que acabou acontecendo. Se você é silenciado ou preso apenas por palavras, então você é um prisioneiro político, queira você isso ou não. Foi isso que aconteceu com ela, que virou heroína. Ela participará de podcasts. Vou mostrar um vídeo dela para você. Isso está irritando muitas dessas contas de esquerda. Você tem sido prisioneira política de Keir Starmer? Com certeza. Eu e outros também. Como disse, não fui só eu. Ele precisa agir conforme fala.
Eu acho que, sabe, ele é um advogado de direitos humanos, então talvez ele precise, sabe, relembrar quais são os direitos humanos das pessoas, o que significa liberdade de expressão e quais são as leis neste país. Até agora, contas de esquerda olham para isso. Esse é um desconhecido. Eu não sei quem é essa conta. É uma conta progressista. Ela quer voltar para a lata, não quer? Meus queridos wokestanes, o motivo pelo qual o público está indo para a direita é porque vocês não falam a verdade. Vocês não usam o bom senso. Vocês não veem o que está acontecendo nas ruas. Eles divulgaram vídeos de propaganda com solicitantes de asilo dizendo: por favor, não me mandem de volta. Porque agora Keir Starmer realmente fez uma publicação sobre dar hotéis para esses imigrantes ilegais. Sim, encontramos isso, desculpe. O Ministério do Interior tuitou isso há 10 horas. Prometemos acabar com o uso de hotéis para asilo e vamos cumprir. No entanto, se não fizermos isso de forma ordenada, corremos o risco de perder o controle do sistema e ter que abrir mais hotéis. Então, agora eles estão começando a lidar com isso. É injusto colocar esses imigrantes ilegais em hotéis 5 estrelas enquanto seus aposentados estão lutando para pagar as contas de energia. Agora, eles estão ouvindo? Então, o que a esquerda está fazendo em resposta? No X, aliás, eles tinham abandonado o X porque disseram que era uma câmara de eco da extrema-direita. Não queremos nos envolver nisso. Agora eles tentam voltar. Agora eles estão tentando combater uma narrativa com uma contranarrativa, mas não estão conseguindo e não vão conseguir. Eles perderam a narrativa porque abriram mão da verdade. Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, América, França e Alemanha, todos esses países ocidentais têm seus próprios valores e não devem abrir mão deles. Eles não devem diluir seus valores para dar espaço a outras culturas hostis que não respeitam os valores nativos. É assim que sempre funcionou. E o público, a grande maioria que tinha permanecido em silêncio até agora, está despertando para essa realidade. Agora, alguém como eu vem soando o alarme há 7, 8 anos porque eu sei o que é o Islã. O Islã não faz reféns, prefere dominar. Eles têm uma palavra para isso. É chamado de Darul Harb e Darul Islam, significando a casa do Islã, e Darul Harb, a casa da guerra. Você luta contra os infiéis até transformar aquilo em Darul Islam, a casa do Islã. Agora, novamente, muçulmanos individuais podem não saber. Mais uma vez, eu estou falando sobre a cultura, estou falando sobre a ideologia. Isso é muito importante. Esses muçulmanos moderados tornam-se irrelevantes, como já são atualmente. Na verdade, eles são um impedimento. Eles estão no nosso caminho para combater a ideologia radical do Islã. Quando o mau comportamento dos muçulmanos é criticado, eles alegam islamofobia e racismo, com apoio da esquerda. Não acho que isso vá acontecer, mas se acontecer, os muçulmanos moderados vão desaparecer. Então, como eu disse, algo está acontecendo, algo está mudando. Só que Istama mudou de discurso, o Ministério do Interior mudou de discurso e até alguns muçulmanos estão mudando de discurso. Eles estão realmente começando a se preocupar com isso porque conseguem sentir que a maré está mudando. Como parte da campanha Levante as Cores ou Levante as Bandeiras, alguns manifestantes protestaram em frente ao Hotel Brook em Norwich. E adivinha o que eles descobriram? Eles descobriram que alguns migrantes e um segurança estavam assistindo a vídeos de decapitação em seus celulares. A polícia foi acionada e eles presos. Veja isso. Foi às claras e alguns dos manifestantes viram. Eles os pegaram. E o segurança, que é um funcionário, nem também estava de olho neles. Deixe-me ver se eu tenho. E, aliás, essa campanha Levante a Cor, olha só. Ela também se espalhou para a Irlanda. Aí está, bandeiras por toda parte. Bandeiras por toda parte. Muito bem. Muito bem, meninos e meninas. Preciso ver uns 20 ou 30 patriotas. Muito bem, hoje... O público está acordando. Vejam, levantem as cores. Essas pessoas estão de máscara porque você não impediu os pró-Palestina. Acho que eles são manifestantes pró-Hamas. Por que você não os impediu de usar máscaras? Era só uma questão de tempo até que o outro lado começasse a usar máscaras também. E lembre-se, o outro lado representa 80% da população total. Essa guerra nunca deveria ter começado nem chegado a esse ponto.
Mas se chegar a esse ponto, os islamistas radicais não vão vencer. Então, isso está acontecendo por todo o país, está acontecendo. Olhe para isso. Essas pessoas não são de extrema direita. Queriam que você pensasse que todo patriota com a Union Jack ou a bandeira de São Jorge é supremacista branco. Isso não é verdade. Então essas pessoas protestaram em frente ao Hotel Brook e acabaram descobrindo segurança e alguns imigrantes assistindo a vídeos de decapitação em seus celulares. Imigrantes ilegais e seguranças foram flagrados assistindo a vídeos de decapitação perto do Hotel Brook, em Norwich, nesta noite. A polícia não teria agido 6 meses ou um ano atrás. Naquela época, eles teriam prendido esses manifestantes. Mas a maré muda. Veja, isso acontece em todo lugar. A revolução começou oficialmente. Isto é Norwich. Aliás, é isso aí. Esse é um vídeo. Não vou mostrar esse vídeo. Eles foram flagrados vendo vídeos de decapitação. Eles estavam assistindo por curiosidade ou isso é um módulo de treinamento para eles? Você está totalmente no seu direito de temê-los. Você tem crianças e mulheres. Eles não têm nada, são apenas homens em idade de lutar, entediados no melhor dos casos. Mesmo que não tenham nenhuma agenda ideológica, eles estão apenas entediados. Homens com testosterona alta, entediados e sem nada a perder. Relembro essas estatísticas. Dê uma olhada nessas taxas de prisão por nacionalidade. Albânia. De cada 1.000 albaneses, 209 serão presos, a maioria homens. Esse número é de 500 homens albaneses, dos quais 200 serão presos, ou seja, 40%. Quando se trata dos afegãos, 106 em cada 1.000. Novamente, na maioria homens, então de 500 homens, 100 deles serão presos. Isso é 20%. Iraque, Argélia, Marrocos, Somália, Eritreia, Irã, Sudão, Vietnã. Onde estão os britânicos? Ah, bem ali embaixo. Ali. Bem ali embaixo. 12. A Índia está em 14º. Na verdade, eu tenho bastante orgulho dos indianos. Olha só, não sei por que os indianos atraem tanto ódio. Olhe para eles. Não são criminosos. Eles estão logo ao lado dos britânicos. Eles são até melhores do que os poloneses ou letões. Os singaleses são muito bons. O Paquistão não é tão ruim, mas é quase 2 vezes pior que os britânicos nativos. Paquistão e Índia estão abaixo de alguns países europeus. Mas olha isso. Albânia, Afeganistão, Iraque e Marrocos, Argélia. A maioria desses migrantes, nesses hotéis de migrantes, vem desses países. Eles são argelinos, marroquinos, afegãos, sírios, líbios. Essa é a taxa de prisão deles. Violência sexual nas alturas, violência com facão nas alturas, mas não mais. Como eu disse, o governo e o establishment, na minha opinião, estão começando a temer os patriotas. E por patriotas não quero dizer apenas brancos, quero dizer pessoas que defendem os valores britânicos, o modo de vida britânico, a civilização ocidental, a cultura britânica. Se você vive na Grã-Bretanha, então nada deve ser mais sagrado do que os valores britânicos, a cultura britânica e a identidade britânica. É isso. Se essas coisas são secundárias para você, então você é o inimigo. Ouvi que o Ministério do Interior do Reino Unido agora considera o nacionalismo cultural uma forma de terrorismo. Então, se você defende a supremacia dos valores britânicos, isso é nacionalismo cultural, e isso pode ser considerado terrorismo. Esses são os atos desesperados de um governo desesperado que está perdendo o controle. Não dá para convencer o público britânico comum de que ter orgulho do país, patrimônio, história, cultura e valores os torna terroristas. Eles não vão acreditar. O Ministério do Interior do Reino Unido tenta implementar isso para apaziguar essas gangues islamistas que podem agitar bandeiras da Palestina, da Shahada, do Estado Islâmico do Iraque e da Síria e do Talibã, mas você não pode agitar a bandeira do Reino Unido. É só para apaziguá-los. Eu não acho que eles vão vencer, e eu já consigo ver o que está para acontecer. Eu acho que o establishment vai abandonar os islamistas e radicais porque eles estão começando a temer os patriotas.
Então, não desistam, mantenham-se pacíficos, agitem suas bandeiras, levantem suas bandeiras bem alto. Tenham orgulho de serem britânicos, tenham orgulho de defender seus valores britânicos. Não sintam vergonha. Isso não é racismo. Isso não é intolerância. Não pode ser racismo. Sou um homem de pele morena, não sou britânico, mas afirmo que os valores britânicos são superiores aos islamistas ou a qualquer outro. A maré está mudando na Austrália. Haverá uma manifestação anti-imigração em 31 de agosto, daqui a 7 ou 8 dias. Preciso fazer um vídeo separado sobre isso. Alguns perguntaram minha opinião sobre isso, mas não sei nada nem quem está por trás. Não temos alguém como Tommy Robinson na Austrália. Eu não sei se há alguns supremacistas brancos por trás disso ou se há pessoas do tipo Tommy Robinson por trás disso, que só querem ter orgulho da Austrália, dos valores australianos, do modo de vida australiano e da cultura australiana. Ninguém me procurou nem perguntou para a Vie Mini. Não sei se é só de brancos, mas se for é uma estupidez. Desculpe, sei que a maioria das pessoas na Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e América, essas pessoas são decentes e defendem seus valores, não sua raça. Não há nada de errado em ser branco, pardo ou qualquer outra coisa. Enfim, a maré está mudando. Eles estão começando a temer os patriotas. E por temer, quero dizer que eles são obrigados a ouvir você. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal.